Olá pessoal, espero que estejam bem. Mais uma vez aqui o professor Classiano. Queria passar para deixar o vídeo corrigindo a atividade da página 118, as questões 1 e 2 sobre pretérito imperfeito do subjuntivo. Tá certo? Então, vamos lá. Primeira questão, vocês têm essa tirinha, mais uma tirinha do Calvin, tá certo? Ele diz assim, ó. Eu devia pedir a Suzy que ficasse de olho caso Haroldo aparecesse. Suzy, Haroldo! Você encontrou o Haroldo. Obrigado, 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 obrigado. Bem, Sr. Calvin, não foi um. Bem, Sr. Calvin não foi um cavalheiro. Espero que eu. Quem pegou todos os meus biscoitos? A primeira questão pergunta assim, ó. O tigre de estimação de Calvin desapareceu, e o garoto pensa em algo que poderia ajudá-lo a resolver esse problema. No que foi que ele pensou? Então você vê no primeiro quadrinho ele pensando. Então a resposta bem simples, né? Ele pensa em pedir à sua amiga Suzy que fique de olho caso o tigre apareça. Isso foi o pensamento do Cal e a gente percebe no que acontece no desenrolar da tirinha. Aí você vai para o item B, nós temos assim a seguinte pergunta. Observe os gestos e as expressões dos personagens. O que revela em cada quadrinho? Aí você vai ter que no primeiro quadrinho, o Cal está pensativo em como ele vai encontrar, o que ele vai fazer, qual vai ser a estratégia para encontrar o Haroldo. No segundo quadrinho, ele fica perplexo, em choque, quando ele encontra o Haroldo, né? E o Haroldo fica feliz, ele nem imaginava que fosse encontrar o Haroldo logo com a Suzy. No terceiro quadrinho, nós temos então o Calvin se mostrando bem agradecido, beijando a mão da Suzy. E a Suzy surpresa, perplexa, porque o Calvin nunca tinha sido tão educado assim, né? E no último quadrinho, ela fica revoltada e irritada quando percebe que, mesmo tendo sido bem educado, ele acaba comendo os biscoitos que a Suzy tinha feito para o chá. Né? Então ela fica revoltada, extremamente irritada com aquela situação. Tá certo? Então, essa é a resposta do item B. Item C. No primeiro quadrinho, o balão reproduz a fala de Calvin. Anote no caderno as formas verbais que se referem a ações de Suzy e Haroldo. Então vejam aí, ó. A resposta ficasse de olho e aparecesse lá no primeiro quadrinho, quando ele fala: eu vou pedir a Suzy que ficasse de olho se ele aparecesse, se o Haroldo aparecesse. Então, você tem a ação de um e de outro, né? Ficasse de olho seria a Suzy e aparecesse o Haroldo. Observe que a forma verbal está no pretérito imperfeito do subjuntivo, tá certo? Não é uma ação feita, não é ação realizada, é uma possibilidade, ok? Lembra lá que o subjuntivo fala sobre possibilidades, incertezas, dúvidas. Continuando. Entender o que as formas verbais identificadas na atividade anterior expressam. Então você tem aí o primeiro item, uma certeza, 2, uma possibilidade, 3, uma ordem. Como nós vimos, subjuntivo vai versar exatamente sobre possibilidades, tá certo? Então, quando ele fala ficasse, aparecesse, são possibilidades, não acontecimentos ainda. Passando para a próxima questão. Segunda questão nós temos assim. Leia os versos a seguir que compõem o trecho de uma canção. Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e fizesse parar de chover nos primeiros erros, o meu corpo viraria sol, minha mente viraria, mas só chove, 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 chove. Nós temos o item aí perguntando: qual é o assunto do poema? Então, a resposta: reflexões sobre os erros do passado. Observe que se eu fizesse isso, o que teria acontecido, como teria sido diferente a minha relação, relacionamento, se eu tivesse feito coisas diferentes das que foram feitas. Item B. Qual das afirmações a seguir expressa uma possível interpretação da letra da canção? 1. O eu poético reclama da chuva e da falta de sol. 2. O eu poético gostaria de lembrar o passado. 3. Sol e chuva são metáforas utilizadas para falar de erros e acertos. Então, obviamente,
Simples aí, o item correto, letra. Terceiro item, né? Sol e chuva são metáforas utilizadas para falar de erros e acertos. Item C, nós temos então esse trecho aí da canção. Se um dia eu pudesse ver meu passado, meu corpo viraria sol. Observe que pudesse está no pretérito imperfeito do subjuntivo, enquanto que viraria está no futuro do pretérito do indicativo. Pudesse no subjuntivo, viraria no indicativo. Aí a pergunta é: o que expressa o pretérito imperfeito do subjuntivo? Resposta: desejo, condição. Quando ele fala assim, ó, se um dia eu pudesse, esse pretérito imperfeito está expressando essa condição, esse desejo, tá ok? E a segundo item pergunta: que outro trecho da canção apresenta a mesma correlação verbal? A gente vai ver um outro trecho que fala: e fizesse parar de chover, meu corpo viraria sol. E fizesse, imperfeito do subjuntivo, pretérito imperfeito subjuntivo, fazendo relação correlacionado com viraria sol. Então você tem uma condição para que um fato aconteça. A condição está no subjuntivo, no caso aqui no pretérito imperfeito, e o acontecimento no futuro do pretérito do indicativo. O indicativo seria a confirmação, a realização da ação. Tá certo, pessoal? Então essa foi a atividade de hoje. Próxima semana nós temos outra atividade e assim nós vamos nos comunicando, vamos mantendo nossas aulas, nossas atividades, tá certo? Qualquer dúvida, vocês têm meu número, podem entrar em contato. Obrigado e até a próxima.